Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos terminar, a nível teórico, os conceitos de hidrologia referentes ao curso de hidrologia aqui realizado, neste conjunto de videoaulas. Iremos então abordar os seguintes conceitos: tempo de concentração, caudal de ponta e técnicas para resolução desses valores. Muita atenção, porque uma bacia hidrográfica deve ser gerida, deve ser estudada. Para quê? Para podermos prever possibilidades de cheias. As cheias são acontecimentos que devastam populações e que são tremendamente graves. Podem vir a ser tremendamente graves. Então, toda esta gestão é muito importante. Ora, o tempo de concentração de uma bacia leva-nos ao caudal de ponta, que é o maior caudal verificado numa determinada chuvada. E então, esse caudal de ponta, se assumir um valor demasiado elevado, nós percebemos que poderá haver risco de cheia. Se não assumir, então, acaba por não haver um perigo muito grave. A questão é que tem que ser estudado. E então vamos aproveitar esta videoaula para estudar essas questões. No entanto, eu não posso avançar sem dar estas definições que acabei de dizer. O que é um tempo de concentração de uma bacia? Tempo de concentração. Bom, confesso que já não tenho esta matéria muito presente na minha vida, isto tendo em conta os anos em que já aprendi, mas acho que isto é como tudo na vida, muitas vezes temos que voltar a ler para recordar alguns conhecimentos, só que esta definição, dada pelo meu professor já na altura, foi uma definição que me ficou na cabeça. Um professor extremamente exigente, muito bom, mas extremamente exigente mesmo. E então a definição tinha que ser esta, porque esta é que era a definição correta. E nunca me saiu da cabeça esta definição, é engraçado. E de facto faz todo o sentido. O que é o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica? Deixem-me dizer-vos antes de escrever, eu já escrevo. O tempo de concentração de uma bacia hidrográfica é o tempo que uma partícula de água, que uma gota de água, demora a percorrer desde o ponto cinematicamente mais afastado da bacia, neste caso, até à zona de referência. Ou seja, desde o ponto cinematicamente mais afastado da zona de referência até à própria zona de referência. O tempo que essa gota de água demora a percorrer esse percurso chama-se tempo de concentração. Engraçado, não é? Vamos ver se eu consigo agora escrever isto como disse, porque quando decoramos conceitos, entendendo-os, claro, mas decorando, acaba depois por ser difícil colocá-los no papel. Vamos ver. Tempo de concentração. Tempo que uma partícula, gotícula, que uma gota de água demora desde o ponto cinematicamente mais afastado da secção de referência até à própria secção de referência. Pronto, e está o tempo de concentração dado. O caudal de ponta. Caudal de ponta. É o maior caudal existente. Maior caudal existente ao longo de uma chuvada, estando intimamente relacionado e dependendo até do tempo de concentração da bacia. Da bacia hidrográfica. Ok? Portanto, aqui está esta forma de definir quer tempo de concentração, quer caudal de ponta. Bom, para o tempo de concentração é preciso recorrer a determinadas fórmulas. Temos fórmulas empíricas e temos fórmulas cinemáticas, fórmulas racionais. As fórmulas empíricas são fórmulas que são inventadas
para uma determinada situação, apenas para um determinado contexto ou para uma gama de contextos restrita e que não é válida para todos os casos. Já uma fórmula cinemática, uma fórmula racional, acaba por ser aplicável a todos os casos, tá bom? As formas que eu vou usar são todas cinemáticas, se não me falha a memória. No entanto, as unidades nem sempre serão unidades do sistema internacional. Tenham muita atenção. Eu vou aqui representar. Para calcular, cálculo do tempo de concentração, TC. Ora, para o cálculo do tempo de concentração, eu vou pegar na fórmula de Giandotti, primeiro. Giandotti. E vou verificar o seguinte, que o tempo de concentração não é mais do que 4 vezes a raiz da área, mais 1,5 vezes o comprimento da linha principal da água, do curso de água, tudo a dividir por 0,80 vezes a raiz da altura média da bacia hidrográfica. Ora, conceitos que já vimos em videoaulas passadas. E, portanto, este exercício acaba por juntar toda a matéria, já repararam? Ou praticamente toda. Agora, tenham em atenção que a área tem de vir em quilómetros quadrados, o comprimento do curso principal da água tem de vir em quilómetros, a altura média da bacia tem de vir em metros e o tempo de concentração é devolvido em horas. Tão simples quanto isto. Bom, vamos avançar para outra fórmula. Existe outra fórmula de cálculo do tempo de concentração. E a outra fórmula de cálculo do tempo de concentração é a fórmula de Kirpich. Está Kirpich. E é a seguinte. O tempo de concentração é 0,0195 vezes o L elevado a 0,77 a dividir pelo S elevado a 0,385. Onde o S, muito importante, é o declive médio da bacia, também já aqui calculado em videoaulas anteriores, declive médio, e vem em metro por metro. O L é o comprimento, já sabemos, comprimento do curso d'água principal e também vem em metro. E o tempo de concentração é devolvido em minutos. Tá bom? Muita atenção quanto a isto. Pronto. E basicamente é isto. Agora, no caso... quer no caso do caudal... Agora precisamos de apresentar as fórmulas para o cálculo do caudal de ponta. Porque muitas vezes o objetivo é calcular o caudal de ponta e só por isso é que temos de calcular o tempo de concentração da bacia. Mas para calcular o caudal de ponta nós temos que ver o seguinte. Quer através da fórmula de Giandotti, quer através do método racional, os dois que eu vou aqui apresentar, nós vamos precisar de um cálculo auxiliar, que é consultar umas curvas que são dadas, que podem ser as curvas de possibilidade odométrica. E então teremos h de t igual a a vezes t elevado a b. E atenção que os parâmetros a e b dependem do tempo de recorrência. Ora, outra matéria a ser relacionada, já repararam? Portanto, face a determinado tempo de recorrência, podemos consultar os parâmetros A e B. O T, se for do tempo de concentração, é substituído pelo tempo de concentração e dá-nos a altura. Muita atenção que isto é variável, mas por vezes a altura vem em milímetros, é o mais usual. E o tempo é usual ser colocado aqui ou em minutos ou em horas. Normalmente, na possibilidade odométrica é em minutos e não em horas, mas se virem também em horas, não se admirem, tá bom? Mas estas são as curvas de possibilidade odométrica. Também existem as curvas de intensidade, duração, frequência, que são as curvas IDF. Bom, quanto a estas curvas, a fórmula será intensidade igual a um parâmetro A vezes T elevado a outro parâmetro B, onde A e B também dependem do tempo de recorrência. Aqui
O I normalmente vem em milímetros por hora e o T em horas. Agora, o A e o B são parâmetros adimensionais, são constantes, está bom? Já agora uma nota, a intensidade é a altura de precipitação a dividir pelo tempo. Esta fórmula tem que ser conhecida, está bom? E fizemos assim uma espécie de cálculo auxiliar para ter noção do que pode ser dado para nós estimarmos ou o H ou o I. E vocês perguntam, H ou I? Então, mas não podia ser só o H ou só o I? É verdade. Eu, se calcular o H através desta fórmula, depois volto a dividir o H por T e obtenho o I. Ou se precisar do H e tiver esta fórmula para saber o I, depois multiplico o I por T e tenho o H. Aliás, porque vejam, através desta fórmula, o H é I vezes T. Também posso ir por aí. Pronto. Mas isto tem que ser dado, principalmente um quadrozinho com os parâmetros A e B, para nós sabermos quais os valores a escolher. A questão é, ok, então e depois disto? Como é que calculamos o caudal de ponta? Ora, vamos lá ver. Porque há duas formas, eu vou apresentar as duas. Vou começar pela mais usual, que é o método racional. Só que é um método que apenas dá para bacias hidrográficas relativamente pequenas. A área tem que ser inferior a salvo erro, 150 km². Agora também não estou a saber precisar. De qualquer das formas, nunca vos é dada a escolha da técnica para determinar o caudal de ponta. É aqui que o professor vos diz, olha, através deste método ou olha, através daquele. Tá bom? Portanto, não tenham preocupação quanto a isso. Pelo método racional, o caudal de ponta não é mais do que o C vezes o I vezes o A. Em que o A é a área da bacia hidrográfica. Bem, eu não precisava dizer nada, porque isto tem que vir em unidades do sistema internacional. Mas pronto, tem que vir em metro quadrado. O I tem que vir em metro por segundo. E o C é adimensional. Aliás, caso não estejam recordados, o C ou é consultado, ou muitas vezes tem de ser obtido através da altura útil a dividir pela altura total. Afinal, é o coeficiente de escoamento. Acaba por ser um coeficiente de escoamento direto. Portanto, o coeficiente de escoamento útil. Já agora, nós temos também o D, que acaba por ser o déficit de escoamento, que é 1 menos o C. Está bem? Mas pronto, isto não entra aqui para o cálculo, foi uma curiosidade. Vejam que a área da bacia hidrográfica tem que ser dada, é uma questão de converterem. A intensidade, já viram como a calculam, por a curva IDF ou até pela curva de possibilidade odométrica, desde que tenham o tempo de concentração antes, e o tempo de concentração é obtido ou por Giandotti ou por Kirpich. E o coeficiente de escoamento, na pior das hipóteses, dão-vos a altura total e vocês têm o hidrograma de escoamento direto para chegar à altura útil. Lembrem-se que o hidrograma de escoamento direto permite-vos, através do cálculo da sua área, obter o volume de precipitação útil e depois, através da fórmula de altura igual a volume a dividir pela área, tem a altura de precipitação útil. Talvez os casos mais complicados que possam aparecer neste tipo de exercícios, está bom? Mas o método racional é este. O outro método, para calcular o caudal de ponta, acaba por ser também de Giandotti. Senhor aplicado nestas áreas, nestas temáticas. Onde o caudal de ponta é a lambda, uma constante que varia inversamente com a área da bacia, vezes a área da bacia, vezes a altura de precipitação, a dividir pelo tempo de concentração. Bom, aqui a altura de precipitação é a altura de precipitação total. O tempo de concentração é estimado por uma das fórmulas que já vimos anteriores, de Giandotti também ou de Kirpich. A área é a área da bacia hidrográfica. Temos que saber quem é este lambda. Ora, este lambda é um valor que varia inversamente com a área. Se a área da bacia for menor ou igual que 300 km², então o lambda é 0,346. Mas, se a área da bacia estiver compreendida entre 20.000 e 7.000 km², se 20.000 e 70.000, eu disse 7.000, desculpem, 70.000 km², então o lambda já é
0,055 e assim sucessivamente. Portanto, depois a partir daqui, valores intermédios nunca poderão ser maiores que 0,346 nem menores que 0,055. Portanto, andarão no meio, tá bom? Quanto às unidades, pronto, este valor de lambda é adimensional, mas depois eu tenho que ter em consideração que a área da bacia tem que vir em quilómetros quadrados, a altura de precipitação tem de vir em milímetros, o tempo de concentração tem de vir em horas e o caudal de ponta vai ser devolvido em metro cúbico por segundo. Eu aqui em cima, perdoem-me, porque eu não coloquei também as unidades do caudal de ponta, mas lá está, unidades do sistema internacional, portanto, só pode ser metro cúbico por segundo também, ok? Pronto, e cá está a última fórmula que também me permite calcular o caudal de ponta. E com base nesta videoaula e em todas as fórmulas que eu já vos dei e no enquadramento que dei, nós temos todas as possibilidades de fazer um estudo, uma gestão de uma bacia hidrográfica para perceber, alto aí, dada esta chuvada, o caudal de ponta, que valores tomará, para saber se devemos tomar medidas ou não face ao eventual acontecimento de cheias ou algo semelhante. Catástrofes naturais como essas devem ser prevenidas. Mas, não podendo ser prevenidas, pronto, que as tentemos remediar para salvaguardar o bem-estar humano, até porque esta hidrologia que aqui estudamos visa o bem-estar humano, visa também o estudo da natureza, mas adequado ao conforto do ser humano, até porque as bacias hidrográficas depois têm toda essa importância para o ser humano, ok? Era este o meu objetivo nesta videoaula, e sendo esta a última videoaula referente ao curso de Hidrologia, também era este o meu objetivo neste curso de Hidrologia. Atenção que ainda falta a videoaula referente à resolução de exercícios, mas não falarei de nada de novo. Apenas irei aplicar os conhecimentos que aqui vos transmiti. Portanto, espero que tenham gostado, espero ter ajudado no vosso estudo. E já sabem, funciona sempre da mesma forma. Primeiro, não se esqueçam de classificar o vídeo. Depois, qualquer dúvida que tenham, sabem onde me encontrar, ok? Qualquer erro que detetem, por favor, comuniquem comigo para eu proceder à sua correção da forma mais célere possível, tá bom? É tudo. Despeço-me com um forte abraço hidrológico a todos. Adeus!